O momento certo de contratar um advogado para te assessorar em um leilão de imóveis é sempre antes dele ocorrer. E hoje nesse vídeo eu vou dar vários exemplos de clientes meus que eu atendo todas as semanas que passam por situações que poderiam ter sido evitadas se houvesse uma mera consulta. Tem muitos leilões que não deveria nem ter tido lance. E é exatamente isso que eu vou explicar para vocês hoje nesse vídeo. Meu nome é Igor Lopes, esse é o canal O Advogado do Arrematante e hoje eu vou te explicar de uma forma muito simples como que é necessário a contratação de um advogado antes de fazer um lance de um leilão. E eu não estou aqui querendo vender serviço nenhum, você pode fazer isso com qualquer advogado, mas a importância é que se faça isso. Principalmente porque hoje eu vejo disseminando muitas vezes vários cursos de leilão. Só que nenhum desses cursos explica de forma detalhada, principalmente com a experiência de um profissional do dia a dia, quais são os riscos, quais são os casos do dia a dia, quais são os problemas que ocorrem quando você vai tentar e arremata um imóvel em leilão. Esses cursos, na verdade, eles pregam uma falsa promessa de um grande investimento, isso e aquilo, e já deixo claro aqui, este não é um canal e eu não falo sobre investimentos, eu nem tenho conhecimento para isso. Aliás, toda vez que eu faço, e eu sou uma pessoa que também faz investimento em leilão de imóveis, quem me auxilia na parte de investimento é uma outra pessoa. A parte jurídica eu sei. E é exatamente isso que eu entendo que falta para muitas pessoas. Existem muitos jargões hoje em dia, gurus e mais gurus relacionados a leilão de imóveis, que explica e promete um resultado sensacional, isso e aquilo, falar pode fazer, não tem problema nenhum, isso e aquilo. Só que na prática, no judiciário, todos os dias, eu vejo casos que não funcionam assim. Então, a primeira coisa que eu quero explicar é que leilão não é simples. Não é algo fácil, não é algo que você vai fazer um curso de poucas horas, que você vai aprender isso. Talvez do ponto de vista de investimento. Que nem eu disse, eu não sei nada sobre investimento. Não sei como avaliar o imóvel, não sei se é um bom ou não bom negócio. Eu sei explicar, obviamente, os riscos de você fazer um lance, por exemplo, em um leilão, que não deveria ter sido dado um lance e vai te dar problema lá na frente. É exatamente esse ponto que eu vejo, na verdade, pouca gente falando, pouca gente explicando e pouca gente que está no dia a dia, atendendo mais e mais clientes com esses problemas que acabam ocorrendo. Então, antes de fazer qualquer lance em leilão, a não ser que você tenha muita segurança, procure um advogado, seja eu, seja qualquer um, na verdade. Mas não deixe de fazer isso porque é um custo que, frente àquilo que você está investindo, é muito barato, porque isso vai te trazer segurança no momento de você fazer esse investimento. E por isso que eu falo, antes de qualquer lance, faça a chamada due diligence, ou a auditoria, para, de fato, analisar se tem sentido em fazer esse lance e seguir com esse investimento. Seja um leilão judicial, seja um leilão extrajudicial, que eu vou explicar as diferenças num próximo vídeo. Mas é imprescindível fazer essa auditoria antes, principalmente para entender o que está acontecendo nesse leilão. E eu sempre falo para os meus clientes, o que a gente precisa ver sempre antes de fazer um lance? O que a gente tem que analisar? Primeiro, se for um leilão extrajudicial, e vou bater primeiro nesse ponto, realmente o devedor foi intimado de forma válida? Porque já deixo claro isso, não é porque você é terceiro de boa-fé que qualquer coisa que você vai fazer, arrebater e não tem problema nenhum. Não, existem nulidades antes do procedimento de leilão que, se constatadas, vai acarretar a nulidade da arrematação e seu dinheiro vai ser devolvido, vai ficar parado, você não vai ser emitido na posse. Então é muito importante você verificar se o devedor ele foi intimado de forma regular e, com o perdão da palavra, eu acredito que nenhum curso vai explicar juridicamente o que é válido e o que não é válido. Então, é sempre importante, antes de fazer qualquer lance, se for extrajudicial, pedir no cartório a certidão de consolidação da propriedade, que vai demonstrar todo o histórico de intimação do devedor,
se ele foi encontrado no endereço, se não foi. Será que a intimação foi pessoal, não foi? Será que foi por hora certa? Será que foi por edital? Se foi por edital, será que se esgotou todas as alternativas? Isso tudo tem que ser analisado antes de você fazer qualquer lance. Segundo, será que o preço que está no leilão, ele está de acordo com o que a lei prevê? Porque tem um tanto de gente falando, leilão com 80% de desconto, leilão acima de 50% de desconto. Será realmente que isso é válido? Como que isso é encarado pela justiça? Então, é muito importante ter essa ciência. Será que aquelas datas, aqueles prazos previstos na lei acarreta alguma nulidade? É um ponto que tem que ser analisado. E eu vou trazer aqui exemplos claros de clientes meus. E nesse caso, eu deixo bem claro que a minha experiência sempre foi para os dois lados, para o devedor e pelo arrematante. Então, eu sei exatamente o que o judiciário está constatando, o que ele está julgando, qual que é ali o entendimento de cada tribunal. O Tribunal de Minas decide de um jeito, o Tribunal de São Paulo decide de outro, o Tribunal Regional de um jeito, o STJ tem várias discussões nesse sentido. Agora, de fato, quando você faz um curso, você vai ter esse conhecimento todo, e esse é um ponto de interrogação que eu deixo bem claro. E é exatamente nesse ponto. Eu tenho uma cliente, na verdade, que ela estava perdendo o imóvel no leilão. Nós ajuizamos a ação, conseguimos a liminar para suspender o leilão. E esse é um ponto importante. A Caixa, já deixo bem claro isso, e não só a Caixa, mas a maioria dos bancos, é uma grande bagunça, é uma grande zona. Geralmente é dada a liminar e o banco, principalmente a Caixa, ela sequer cumpre a decisão. E foi o que ocorreu nesse caso. Vocês acreditam que com uma liminar em curso houve 3 arrematações de investidores que depois que fizeram a arrematação que descobriram que havia uma liminar em curso. Era uma coisa básica, era só pesquisar se haveria um processo em curso em nome da devedora. E isso não foi feito. Então, olha só, um caso que poderia ter sido precavido, seu dinheiro ficou parado para você investigar, teve que contratar advogado para pedir a desistência, aquela questão toda. Isso poderia ter sido evitado com uma mera consulta. Uma consulta de 10 minutos, o advogado conseguiria verificar que, de fato, havia um processo em curso que não fazia sentido dar esse lance. Um outro exemplo claro, que as pessoas não sabem disso, que as pessoas esquecem disso, em um leilão judicial. E nesse caso eu estava pelo arrematante. Só que ele fez o lance e depois me contratou para simplesmente fazer o pedido de emissão na posse. Quando eu fui analisar o processo, o que eu vi? Que era uma dívida, era uma ação de execução fiscal, e essa dívida de execução fiscal já estava quitada, ou seja, o leilão nem era para ter acontecido. E o que ocorreu? O meu cliente está há mais de um ano no processo, pedindo a desistência, e até hoje o seu dinheiro está lá parado e ele tem que mensalmente depositar esses valores. Tudo isso deveria ter sido evitado se a contratação do advogado tivesse sido feita antes. Um outro caso, o cliente viu, nossa, uma foto lá no leilão, uma casa grandona, e o leilão estava indo por R$200 mil. Mas claramente a casa valia 1 milhão ou mais que isso. Quando a gente foi ver a matrícula, o que estava averbado? O lote. A pessoa ainda não tinha averbado a casa. E o que estava indo para leilão? Estava indo para leilão o imóvel em si, o lote junto com tudo. Mas estava indo pelo valor de 200 mil. Na mesma hora eu falei assim, fulano, não faz sentido arrematar isso. Olha, se essa pessoa juizar essa ação, o imóvel está indo para leilão por um preço que não é o valor de mercado dele. Não faça esse lance, isso vai ser declarado nulo mais para frente e tudo mais. E são coisas que poderiam ter sido evitadas. Um exemplo de ocupação, tem um cliente, por exemplo, que até hoje a gente conseguiu eliminar para ser emitido na posse e tudo mais, e a pessoa não sai de lá de jeito nenhum, já quebrou, já fez isso, já fez aquilo. Então, assim, são vários e vários e vários exemplos. Eu poderia ficar até aqui amanhã dando exemplos de casos relacionados a isso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, que isso está no dia a dia, de pessoas arrematar e não ver que tem uma dívida enorme que ela vai assumir e não faz sentido. E aí vem e me fala assim, Igor, eu preciso pedir a desistência dessa arrematação. Ou claramente ela fez o devedor foi intimado por edital
e não foi preenchido os requisitos para intimação por edital. A intimação por edital, caso vocês não saibam, precisa esgotar os meios. Houve uma tentativa de intimação por pessoal e já foi para o edital, claramente foi declarado nula essa intimação por edital, e o investidor, o arrematante, lá na frente, ficou com o dinheiro parado e não conseguiu, até o momento, desistir dessa arrematação. Então, olha só, são exemplos e mais exemplos de casos de pessoas que poderiam evitar esse tipo de problema fazendo essa auditoria antes. Então, por isso que eu reitero e deixo claro, eu não estou aqui para vender falsa promessa. Leilão é um ótimo investimento? É sim um excelente investimento, tanto é que eu sou investidor. Mas eu deixo claro que isso não pode ser feito só com um curso na internet. Pode ser que você tenha feito isso e não tenha tido problema até hoje. Mas, pela minha experiência e por tudo aquilo que eu já analisei até hoje, uma hora isso vai dar problema. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem algum problema e já passou por isso em algum momento, deixe aqui nos comentários para que isso possa ser tema de um outro vídeo. E até mais!